Olá, seja bem-vindo ao Rio TV Debate. No dia 29 de janeiro de 2019, o prefeito Marcelo Crivella anunciou uma intervenção no BRT. O objetivo era reestruturar o sistema de transporte público do município. Mais de 4 meses depois, como está a situação? Qual o futuro do BRT? Para responder a estas e outras perguntas, nossos convidados são o vereador William Coelho, da comissão que acompanha a intervenção, o interventor Luiz Alfredo Salomão e a ex-diretora de Relações Institucionais do consórcio BRT, Suzy Balucier. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Vou começar perguntando para o Salomão como é que está a intervenção. Já se passaram mais de 4 meses, está quase terminando, se encerra dia 29 de julho. Quais as ações que vocês têm feito? Bom, na verdade, nós temos 2 tipos de ações. Uma ação de curto prazo, para enfrentar os problemas imediatos, e uma para pensar uma solução de longo prazo. Na questão do curto prazo, nós conseguimos, com a colaboração da Prefeitura, dos órgãos municipais, fazer ações corretivas, que eu diria que não são definitivas, né? Primeiro é reduzir e, se possível, eliminar as anomalias que estão na pista da Transoeste, que é uma estrada em péssima situação, é um erro clamoroso de engenharia que foi praticado em 2011 e 2012, de construir uma pista de asfalto para suportar o tráfego de ônibus muito pesados. Quando aquilo freia, ele comprime o pavimento, e também num terreno que é um solo muito ruim para você construir uma pista, que é aquele trecho entre o Pingo d'Água e Guaratiba, porque ali é uma argila mole. Então, toda vez que você coloca um peso, ele se deforma, ele recalca, ele afunda onde o peso está exercendo a sua força e sobe aos lados, né? Então, é um problema muito sério. Eu não vejo solução de reforminhas daquilo, aquilo tem que ser uma reconstrução muito pesada. E, finalmente, depois de muita burocracia, vamos contratar, através de uma tomada de preços, escritórios de engenharia especializados em geotecnia e mecânica dos solos para propor uma solução. Se vai ser estaqueamento, se vai ser substituição de solo, se vai ser uma mudança no traçado da pista, isso vai ser o resultado desse estudo, indicando qual é a melhor solução e a mais econômica. Não tenho a pretensão de aduzir ao meu currículo de engenheiro essa obra. Isso vai acontecer num outro período. Mas isso é fundamental, porque eu ouço muitos palpites, né? Aliás, o BRT é objeto de muitos palpites, dizendo que a solução é fazer isso, é fazer aquilo, sem um estudo de sondagem, fazendo ensaios mecânicos com solo extraído desses furos, tanto em laboratório quanto no local, para recomendar uma solução com uma fundamentação técnica. Aquilo foi feito em cima da perna, foi um erro clamoroso, né? Estragou muitos veículos. E continua estragando. Então, nós temos hoje 1/3 da frota encostado nas garagens, né? Dependendo de manutenção leve, manutenção pesada, mas, infelizmente, elas não estão operando. Estamos até vendo como ajudá-los a colocar mais ônibus em operação. Então, isso tem que ter uma solução de médio e longo prazo, que eu vou me voltar a ela adiante. Porém, há muitas questões locais, atuais, né, no curto prazo. E uma delas que me chocou muito foi verificar que a gestão do BRT era temerária. Eles fizeram contratos absurdos, contratos de exclusividade com empresas que não têm nenhuma representação, por exemplo, na área de publicidade, né? Contratos com empresas cujos titulares são parentes ou amigos dos donos das empresas de ônibus, sem nenhum cuidado de fazer uma tomada de preço, de fazer um processo seletivo minimamente objetivo, né? Que tivesse critérios, que tivesse uma comparação de preços e que pudesse justificar. Então, o monitoramento dos ônibus pelo GPS, por exemplo, é um escândalo. Ele custa 3 a 4 vezes mais do que o mercado cobra. Fazia isso para 360 ônibus, quando estão rodando 240, 250.
para 120 estações, quando tem 20 delas que estão desativadas, enquanto já cobrava por isso integralmente. Então, é um caso muito dramático, muito sério. Nós temos um enfrentamento. Ele depois vendeu a empresa para uma multinacional chilena e tem uma previsão, acrescentada no termo aditivo, de cobrar um absurdo pela rescisão do contrato. Então, nós estamos enfrentando esses problemas jurídicos, tanto nessa área do monitoramento, quanto da publicidade, quanto dos monitores de televisão que ficam dentro dos ônibus. Enfim, é uma série dos 55 contratos, tem uns 15 bichados, vamos chamar assim. É, muito trabalho, né? Isso dá muita mão de obra, porque também não rende, mas poupa recursos. Mas os recursos são das operadoras, mas as operadoras não sabem que o seu dinheiro está sendo malversado em contratos mal feitos, né? Bom, além disso, nós temos problemas que têm iniciativas legislativas importantes, né? Eu comentava pouco antes com o vereador William, que há projetos de lei que viraram leis e que não são respeitadas, nunca foram respeitadas. Tem a lei da vereadora Verônica Costa, tem a lei do Felipe Michel, pode ter mais uma outra que agora me escapa, e que nós estamos tentando implementar, mas que também não é simples. E tem uma questão em particular, que o Felipe Michel feriu, mas que não temos como executar, não há guardas municipais para isso, né? Eles têm a maquininha e tal, mas a guarda tem um regime de trabalho que é incompatível com o funcionamento do BRT, porque você não vê guardas às 6 da manhã, nem depois das 6 da noite, né? É impossível encontrá-los. E, além disso, o BRT começa a operar às 5 horas da manhã. 5 horas da manhã é pico em Santa Cruz, Pingo d'Água, Mato Alto. Então, se não tiver guarda lá, essa hora não adianta. Chegar lá às 9, 10 horas da manhã para reprimir o calote e o camelô ilegal é inviável, né? Então, nós estamos lançando essa semana um aviso de seleção, que é uma forma simplificada de licitação, para selecionar empresas que vão patrocinar determinadas estações, vão dar o nome da estação. Hoje a estação Barra Shopping, por exemplo, não paga nada para o BRT, a gente faz essa propaganda. America's Park também não paga nada, né? E há outras estações que têm nomes de ruas, ou no Parque das Rosas, e aquilo não rende nada. Então vai poder ostentar uma publicidade e vai pagar recursos que vão acumuladamente patrocinar a contratação de policiais da Polícia Militar em horários de folga, como é Lagoa Presente, Centro Presente, etc. Vai ter uma coisa desse tipo em algumas estações para coibir todas as práticas de vandalismo, de furto de cabos, de material elétrico, lâmpadas. Eles roubam tudo, né? Infelizmente. Então, é uma situação realmente dramática. A Suzy trabalhou muito tempo, né? A Suzy está desde o início. Ela está desde o início. Ela foi embora antes de eu chegar. Pois é, Suzy. Isso que eu fico curiosa, porque durante os Jogos Olímpicos foi um sistema de transporte super elogiado, deu muito certo, né? Foi assim, todo mundo satisfeito. Transportou 800 mil passageiros, transporta 380. Pois exatamente. Então por que ele virou vilão? Na realidade, eu acho que ele se torna vilão no momento em que o serviço se degrada e a população passa a achar que o que ela está pagando, o serviço que ela está levando não vale o que ela está pagando. Aí é que a coisa vira vilão. Não é o sistema em si. É como em qualquer lugar. Se eu acho que eu estou pagando demais por aquilo que eu estou recebendo de volta, eu não estou satisfeito. Então, durante o tempo que eu tive lá, eu sempre tive muito essa compreensão com as pessoas, porque o serviço sim se degrada. E isso que o professor falou é a pura verdade. A pista do Transoeste, ela causou uma série de problemas em cascata. Porque ele vira vilão por quê? Porque o ônibus está muito cheio, porque na estação demora muito a passar, porque aí a estação fica superlotada. Mas por que isso tudo acontece? Porque nós temos 1/3 da frota parada nas garagens. Então, assim, a gente tem que entender os problemas, e eles são complexos, para a gente poder atuar não no sintoma, mas na causa. Porque a gente vai enxugar gelo enquanto a gente continuar só consertando os ônibus e não vai ter dinheiro para pagar essa manutenção. Exato.
sabe? Então, assim, enquanto a gente não resolver esse problema, que é um problema original do BRT, se nós lembrarmos, com 2 meses de inauguração do BRT, nós já tivemos problema com a pista do Transoeste. Isso é inaceitável. Eu acho que uma outra coisa e que... a superlotação também já existia. Eu tenho recorte de jornal mostrando isso. Né? Mas eu acho que fundamental, que está sendo posto aqui, é você tratar um problema sério com uma base técnica. Não se trata de você recapear a via, porque o problema vai acontecer. Então, eu vou aumentar a minha deseconomia. Eu vou recapear agora, recapear daqui a 1 mês, recapear de novo daqui a 2 meses. E nesse tempo todo, os ônibus vão continuar quebrando porque a pista se deteriora. Se eu não fizer um estudo de geotécnica para saber qual a solução que eu vou ter que dar àquilo, ok, esse estudo de geotécnica deveria ter sido feito em 2011. Mas ele tem que ser feito para que o BRT continue a existir, para que o Transoeste, que representou de todos os BRTs, o Transoeste é o que ganha o meu coração. Porque eu já trabalhava há muito tempo com o setor de transporte e a população mais sofrida em termos de transporte no Rio de Janeiro é a população da Zona Oeste. O pessoal que passava lá num dia que tinha acidente na Serra, às vezes demorava 5 horas para chegar, porque parava tudo. Hoje, esse trajeto todo, da Barra até Santa Cruz, você faz em 1 hora e pouco. Quer dizer, fazia, porque até isso você perdeu a velocidade na pista, porque como a pista está deteriorada, você tem que andar mais devagar. Então, até aquele ganho, você me pergunta, como é que ele se tornou vilão? Até aquele ganho de qualidade de vida, que restituía o tempo para o trabalhador ficar com a sua família, fazer um curso, se qualificar, ter lazer, ele perdeu. Então, o que ficou? Ele ficou com um tempo de deslocamento que ele não vê grande vantagem, ele acha que está pagando uma tarifa cara para ele andar num ônibus cheio, para ele estar numa estação lotada, para ele esperar muito tempo pela sua condução. Então, assim, não é o sistema que não deu certo. Vocês acabaram de lembrar, Jogos Olímpicos. Nós fizemos um transporte que foi considerado um transporte de excelência pelo professor Felipe Bovy, que era um especialista de transporte do COI, que acompanhou desde Atenas. Ele reprovou várias cidades, o transporte reprovou várias cidades durante os Jogos Olímpicos. Atenas foi uma delas. Atlanta foi reprovada também no teste do transporte público. O Rio passou na prova do transporte público nos Jogos Olímpicos. Se transportou 700 mil pessoas por dia. Vamos lembrar, os Jogos Olímpicos eles têm uma característica diferente da Copa do Mundo, que é sempre um evento em uma direção. Os Jogos Olímpicos eram vários eventos simultâneos em diversos pontos da cidade. Ou seja, é uma operação complexa, não basta você fazer um serviço especial. Toda a rede tem que estar funcionando. Então, não é uma questão do sistema ter ou não condição de fazer o transporte das pessoas, do cidadão do Rio de Janeiro, porque ele transportou o mundo durante as Olimpíadas. O vereador conhece bem essa área, né? Sabe bem dos problemas. Como é que está o trabalho da comissão que está acompanhando essa intervenção? Então, assim, fazendo primeiro uma introdução, eu sou morador daquela região desde os 9 anos de idade, né? Estou com 36, então eu acompanhei muito essa transição, saindo do ônibus convencional, partindo para o BRT, né? E, na verdade, a gente precisa pensar no sistema BRT como um conjunto. A gente está falando especificamente da Transoeste, né? Mas a gente tem também as linhas alimentadoras que alimentam as estações e o próprio BRT. Então, assim, como morador, sou morador de Sepetiba já há todo esse tempo, e na minha juventude eu estudava na Estácio, na Barra, então eu fazia sempre esse trajeto, né, de pegar ali a Avenida das Américas, subir a serra, descer, chegar do outro lado. Então realmente o BRT, o Transoeste, e na cidade toda, mas falando aqui especificamente do Transoeste, foi um grande avanço para aquela região. Antes nós tínhamos o 882, né? Era um ônibus que praticamente ele quebrava quase todos os dias, e subia a serra e descia com gente pendurada nas janelas e nas portas, né? Então, assim, com a vinda do BRT, foi um grande avanço para a região. É claro que existem alguns problemas de origem, né, que já começaram a aparecer nos primeiros meses de operação, como a pavimentação, que vem trazendo uma degradação muito grande ao sistema, vem trazendo um descontentamento, né, porque isso gera um impacto financeiro também para as empresas, como o Salomão e a Suzy falou, 1/3 da frota hoje estão quebrados ou em manutenção, não sei, mas isso gera um custo que a empresa também não esperava, né, na sua manutenção. E aí começam os atrasos, menos ônibus
rodando. A gente tem na região, eu sempre digo que a máxima do BRT era diminuir o tempo de viagem, o número de passagem, né? Trazer mais conforto para a população, para o usuário, que demoravam 3, 4 horas para um deslocamento. Hoje, pelo BRT, se chega na Barra da Tijuca com 1 hora e pouca. O tempo agora aumentou devido a todos esses transtornos que o BRT vem vivendo, mas eu acho que não houve um estudo em conjunto, né? Vamos estudar o BRT e vamos pegar as linhas alimentadoras, vamos fazer esse estudo também das linhas alimentadoras para que elas alimentem o BRT e sejam também satisfatórias para o pessoal que está dentro dos bairros, que o BRT não passa. Então, assim, esse ponto aqui, na minha visão, Salomão, deixou muito a desejar na época, né? A gente tinha aí, eu vou dar um exemplo aqui de Sepetiba, porque é onde eu vivo, onde eu moro, onde eu escuto a reclamação diária dos moradores. Nós tínhamos uma linha, que era a linha 870, ela saía de Sepetiba, né, e ia até Bangu direto. Então o morador demorava ali 1 hora e pouca, chegava em Bangu, né? Com o BRT da Cesário de Mello, o que aconteceu? O morador tinha que pegar o 870 em Sepetiba, soltava em Santa Cruz, tinha que entrar numa estação, soltava em Campo Grande, entrava na rodoviária e pegava um outro ônibus até Bangu. Isso aumentou o tempo de viagem e, em alguns momentos, também a passagem desses moradores. E essa degradação que vem sofrendo o BRT, Salomão, também vem sofrendo as linhas convencionais, as linhas alimentadoras, né? Hoje, se você for andar naquela região, eu fiz um requerimento de formação um ano passado, para a Secretaria de Transporte, onde o requerimento de formação informou vou sempre citar uma linha específica, né? Quantos ônibus tem que ter na linha 870 que sai do bairro de Sepetiba? São 11 ônibus. Hoje só tem 2 rodando. Então, assim, as pessoas elas ficam em torno de 1 hora, 1h30 no ponto de ônibus, esperando uma linha alimentadora. É porque o sistema de BRT é um sistema tronco alimentado. Na verdade, ele devia chamar STA, Sistema Tronco Alimentado. Esse é que é o nome português dessa história. Desculpa cortar vocês. Vamos continuar aqui no próximo bloco. Vai dar uma pequena pausa e já voltamos com o Rio TV Debate. Estamos de volta com o Rio TV Debate. Nosso tema é o BRT. A gente estava aqui no auge, né, das discussões. Podem continuar explicando essa Não, eu ia propor o seguinte, que essa questão que o vereador William Coelho levantou é fundamental. Para nós também, não é só para a SUS, para nós também e para o prefeito, a Transoeste é a prioridade, porque ali está a população mais carente, a população mais necessitada e de quem se tirou mais linhas de ônibus antigas. Então, nós temos que melhorar a qualidade do serviço, sem discutir. Mas o BRT tem mais 2 linhas, a Transolímpica, que foi superdimensionada, e que eu não vou falar sobre ela, e a Transcarioca, que também tem muitos problemas, eu não vou debatê-los aqui agora, mas a pista também é muito ruim a partir de um certo ponto, porque houve uma operação lá escusa, né, com a execução da obra. O concreto que foi feito não correspondia às especificações, enfim, eles estão agora em vias de chegar a uma solução. Mas eu queria falar sobre o futuro do BRT. Isso é importante. Falei do curto prazo, mas tem a questão do futuro. Eu vejo que o BRT está em declínio, né? E a maneira que eu creio que a gente possa fazer uma inflexão nessa curva é em função da Transbrasil. Na minha opinião, a Transbrasil pode salvar o BRT ou acabar de enterrar. Depende de como vai ser equacionado aquilo. O município está investindo os olhos da cara, mais de 1 bilhão naquela pista, ainda falta as estações, etc. e tal. E os terminais, Trevo das Missões, Trevo das Margaridas e Deodoro, que não estão equacionados ainda, não tem nem projeto. Então, eu estou conversando com o Estado, que o Estado já fez projetos para isso, vamos tentar resgatar essa iniciativa do tempo do atual secretário de Transporte, quando ele cuidava disso, e ver se equacionamos. Porque o Transbrasil, ele vai concorrer com a Supervia. Eles são 2 eixos que correm do mesmo lugar até a mesma origem até o mesmo destino, né? Então, nós temos que equacionar isso de uma maneira racional, que privilegie o trem. O trem é o melhor modo de transporte urbano que existe no mundo, né?
Infelizmente, ele hoje não tem a qualidade que atrai o passageiro, como existe em outras partes, outras cidades, mas ainda assim a demanda do trem não vai se resolver, ou melhor, a carga que se der no trem dessa demanda vai sobrar passageiro. Então o BRT tem que cuidar desses passageiros que vêm da Zona Oeste, que vêm da Baixada Fluminense, para os ônibus intermunicipais não continuarem vindo até a Candelária, tumultuando a cidade como um todo, né? Então isso depende do entendimento com o Estado. Mas eu quero aproveitar aqui que hoje estou nesse programa da TV Câmara para dizer que é muito importante essa articulação com os vereadores. Tenho a minha oportunidade de estar aqui com o William Coelho, para mim foi muito grata, muito importante. Eu quero ver se a gente aprofunda isso com outros vereadores interessados no BRT. E o intuito da comissão é justamente esse, né, vereador? Sem dúvida, ajudar. sem dúvida. É ajudar, é saber os trabalhos da intervenção, conhecer, poder visitar, né? E na verdade, a gente buscar essa informação que você já dá início aqui nesse debate, Salomão, do que nós temos para o futuro para o BRT, né? Aonde você falou da Transbrasil, aonde a gente vai chegar com a Transbrasil, né? Será que ela vai realmente ligar todo esse modal de transporte da cidade apenas com essa primeira obra? Faltam estações, então assim, são coisas que ainda deixam muitas dúvidas, né, para a população, né? Às vezes eu fico até pensando por que, ao invés de ter dado continuidade na obra do BRT da Transbrasil, não parava a Transbrasil, resolvia o problema da Transoeste para depois voltar para a Transbrasil, mas parece que são contratos com a Caixa Econômica, o dinheiro é específico, né, para aquela região. Eu faço uma crítica, Salomão, à Prefeitura, porque eu acho que a Prefeitura demorou muito tempo, né, para poder abraçar isso, né, para poder chamar a responsabilidade, até mesmo através da intervenção. Vamos ver o problema, vamos estudar, vamos buscar soluções para o problema. Nós tivemos aí, nessa gestão, 4 secretários de transporte, né? Tivemos o primeiro que não se falava em BRT, o segundo que não se falava em BRT, o terceiro que foi indicado pelo segundo que também não se falava do BRT, e agora com a nova secretária e com todo apelo do prefeito, né, tem a intervenção e começa-se a discutir novamente o BRT na cidade do Rio de Janeiro. Então, eu fico esperançoso, claro, né? Queria deixar até uma pergunta, né? Aproveitar essa oportunidade, a gente vai ter outras oportunidades de conversar, mas como morador da Zona Oeste, vivo e convivo, transito pelaquela região, e a gente foi surpreendido pelo desmanche das estações da Cesário de Mello. Foi uma notícia mal dada. As estações estão desativadas desde maio de 2018, há um ano. E lá levaram tudo, até o granito do chão. Eles quebram 4 para levar uma. Caramba. As 4 em volta. Todo metal, todo vidro, plástico, tudo. Levaram tudo, certo? Antes de eu chegar. Mas restaram umas coisas. Tem um monitor que está lá esquecido, tem uma louça sanitária no banheiro da bilheteira, etc. Então nós recolhemos essas coisas para não aumentar o prejuízo que já foi causado. E guardamos no almoxarifado da prefeitura. Foi isso que foi feito. Então, será que nós estamos desmontando as estações? Não é fato. Isso é importante até essa informação, porque eu mesmo ontem, Salomão, fiz uma crítica no plenário da Câmara. Sim, mas é natural, a desinformação. Trabalhando no sentido de que estava acontecendo uma desconstrução do projeto BRT, principalmente naquela região. Mas... né? E ouvir hoje o interventor, que é o Salomão, né, trazendo essa informação, as coisas ficam mais claras, não só para nós parlamentares que representam uma determinada região, mas eu acho que a gente consegue também transmitir isso para a população. É verdade. Suzy estudou os BRTs no mundo todo, né? Verdade. O que você trouxe dessas visitas e o que poderia melhorar aqui? Olha, eu acho que basicamente tudo que eu vi, e eu cheguei muito empolgada com o BRT e por isso eu trabalhei de uma forma tão dedicada, é que ele é transformador, ele realmente muda a vida das pessoas, muda a qualidade de vida, e num curto espaço de tempo. Então, assim, o que eu vi de BRT? Eu vi BRT em Cidade do México com uma realidade muito parecida com a nossa, em Bogotá com uma realidade muito parecida com a nossa.
Eu vi BRT em Paris, complementando o arco metropolitano do metrô, o novo Grand Paris que é Express, excelente, que é excelente. O metrô de Paris. Uma parte, eles julgaram que não tinha nem demanda e que o custo de colocar o trilho ali seria muito alto. Então, eles complementaram com o BRT. Eu vi BRT na Alemanha, eu vi BRT em Cleveland, eu vi BRT em Los Angeles. Então, quer dizer, não é uma solução que muita gente dizia, é uma solução para país de terceiro mundo, é uma solução para quem não tem dinheiro para fazer. Não, é uma solução excelente se ela for aplicada em condições excelentes. Então, assim, a gente tem que pensar o transporte que a gente quer oferecer para a população. O que eu vi, basicamente, é que você pode flexibilizar o BRT, como ele é um modal diferente do trilho, né, que é muito estático, o BRT ele tem mais flexibilidade. Então, todas essas cidades, elas puderam adaptar o sistema de BRT ao seu perfil, ao perfil urbano. Você teve em Istambul? Não, não tive em Istambul, é o maior BRT do mundo. Eu não tive, mas assim... Eu vou voltar a Istambul para ver aquilo lá, não é possível. Diz que são 600 mil pessoas por dia na linha de Istambul. Nós temos condições de fazer isso, nós temos condições. Não é que eu estou propondo aqui que nós temos o maior BRT do mundo, longe de mim essa ideia. Mas, se a gente racionalizar isso, recuperar do sistema existente, Transolímpica, Transoeste, Transcarioca, isso pode transportar miseravelmente 500 mil passageiros, 600 mil passageiros, sem sacrifício. Tem que ter frota. E com o BRT nós chegamos a 1 milhão, que é mais ou menos o tamanho de Istambul, entendeu? Mas a população tem que ajudar também, né? A população ajuda. Eu acho que a população é muito paciente conosco, entendeu? A tarifa é ruim, a tarifa que o BRT... Todo mundo pensa, o BRT recebe 4,05 por passageiro. Não é verdade, porque quando há integração com o trem, com o metrô e com outros ônibus, a tarifa é rachada, inclusive com as vans municipais. Então, a receita média do BRT é 4,50, aliás, é 2,50 por passageiro, certo? Então, as pessoas pensam que o BRT é uma empresa. Não é uma empresa. O consórcio BRT é um contrato. Em inglês se chama uma paper company, né? Uma companhia de araque, não tem ativos, não tem personalidade jurídica. E ninguém sabia disso na prefeitura, praticamente. Pode-se dizer, então, que o nascimento também é muito por culpa de como ele foi, da licitação, de não ter feito esse estudo do asfalto. Ele já começou errado. Existe uma ação civil pública, né, do Ministério Público em cima, em face do BRT, né, do consórcio BRT. Eu estou começando a ler, né, são 184 páginas a petição inicial. E logo no início eles questionam muito justamente essa origem do contrato, né? Faltou muitos elementos ali que pudessem amarrar melhor essa operação. Não há contrato, vereador? Essa concessão, né, que eles dizem que... É a surpresa que eu quero dar. Não existe contrato de concessão do BRT, não houve licitação. Aquilo é uma fraude à Constituição. Para azar deles, eu sou constituinte. Eu fui constituinte em 1988. Então, eu zelo pelo artigo 175 com muita energia. E ele foi burlado. A Lei 8987 foi burlada. Eu depois vou ter a oportunidade de lhe explicar pessoalmente, com certeza, vai ser importante, como é que essa coisa aconteceu. Até porque, Salomão, a gente precisa escutar todos os lados, né? Tivemos na comissão, agora na última reunião, um representante lá do consórcio, né? Não, ele era o administrador do consórcio. Era o administrador do consórcio e ele disse com todas as letras que houve sim uma licitação. Houve uma licitação em 2010 para todo o sistema de ônibus da cidade. A cidade foi dividida em 5 áreas. Ela é dividida em 5 áreas. Mas eu digo assim, foi dividida para licitação. A área central não foi licitada porque ela era uma área comum a todas. As outras 4 áreas foram licitadas. Isso foi em 2010, mas o BRT só chega em 2012. Então, quando chega o BRT, em vez de você fazer uma licitação para o sistema de BRT, que não exclui que as empresas que ganharam, que os consórcios que ganharam foram participantes, mas principalmente implica em você ter cadernos de encargos, você ter itens muito detalhados sobre o que o operador tem que cumprir, sobre quais as atribuições que competem ao poder público e ao operador. Então, isso nunca existiu, você não tem... Deixa eu te fazer um pequeno reparo, que é o seguinte, em 2010 não existia BRT.
No entanto, no edital de licitação do SPPO, que é esse sistema de transporte de passageiros por ônibus, que contempla 4 regiões, AP1 é comum a todos, AP2, 3, 4, 5, cada uma tem um consórcio, Internorte, Intersul, Transcarioca e Santa Cruz. O seu é Santa Cruz. Então, eles ficaram cada um com essa região. Essa foi uma licitação, o prefeito da época me avisou que ia fazer, porque ele sabia que eu tinha essas preocupações. Bom, e fez. Agora, neste edital, está embutido lá nas disposições gerais, na nota de rodapé, diria assim, né? O seguinte: quando existir BRT na cidade, quando isso vier a acontecer, não existia, os atuais consórcios terão obrigação de operá-lo. Olha que coisa malvada, hein? É justamente isso que o administrador do consórcio falou na comissão. Isto foi doar a esses consórcios o direito de operar um serviço público precedido de obra pública sem licitação. E completamente diferente, né? Os ônibus, é um outro modo de operar. Isso foi dado de mão beijada. Eles não pagaram 1 centavo de outorga sobre isso. Como não pagaram também para o sistema de ônibus, que foi direcionado para eles, porque só podia participar da licitação quem tivesse garagem no município do Rio de Janeiro. Como eles já operavam isso há anos aqui na cidade. Deixaram de fora todo o resto do mundo. São muitas informações que a gente nem sabe, né? Pois Acho que o vereador nem verdade. fazia. Infelizmente, nosso tempo está acabando, porque tinha muito mais coisa para falar, tenho certeza. Aí eu queria as considerações finais dos nossos convidados. Começando com você, vereador. Bom, como foi falado aqui, né? Eu acredito que o BRT é um grande desafio da nossa cidade, foi um grande avanço. Eu, como um cidadão carioca, como vereador dessa cidade, que ouve a população, que está o dia a dia vendo essas dificuldades no transporte público, eu espero que realmente o poder público, o executivo municipal, seja através da intervenção, Salomão, seja através da Secretaria de Transporte, possa trazer essa responsabilidade, como a gente diz na linguagem popular, né? Possa matar essa bola no peito, botar no chão e discutir isso com a população e buscar soluções, né? Eu acredito que todo projeto ele é bem-vindo quando a gente discute com a população. O BRT foi um grande avanço, mas em alguns locais ele não foi discutido com a população e ele trouxe alguns problemas, né? Então, eu espero que essa nova fase que está vindo aí com a intervenção, que já está no final, e o que vai vir pela frente, seja realmente matar essa bola no peito, botar no chão, chamar a responsabilidade. O poder público ele tem que chamar a responsabilidade para si, né? E trazer um transporte público de qualidade para a população carioca. Isso aí, Suzy. Bom, meu apelo vai no sentido de que, por favor, o Salomão, interventor, o vereador representando a casa, lutem para que o BRT continue funcionando, que ele continue atendendo a população que mais precisa. Ele é transformador. A Transbrasil ela é fundamental para fechar a rede, para dar essa distribuição da alimentação, que vai melhorar tudo. Vai melhorar a lotação que hoje você tem, os deslocamentos que as pessoas fazem. Então, a Transbrasil é fundamental. Pensar além da alimentação, nós precisamos pensar em integração com meios não motorizados, que naquela região, na Zona Oeste, ela ocorre muito, o pessoal usa muito bicicleta. Então, melhorar essas condições de caminhabilidade, de pedalar até o seu ponto, criar estrutura para que isso seja confortável, porque o BRT é um projeto bem sucedido. Eu fico muito magoada quando as pessoas dizem que o BRT não é um projeto que não deu certo, porque um projeto que carregou durante 2 semanas 700 mil pessoas, não é um projeto que deu errado. Ele tem muito potencial. Ele precisa ter a atenção e o carinho do gestor, da Câmara, que muita gente esquece que o legislativo, nos seus diferentes níveis, ele não existe só para fazer lei. As pessoas acham que o legislativo só existe para fazer lei. Não, o legislativo existe para fazer isso que está fazendo aqui. Ele está fiscalizando a intervenção e aqui não tem ninguém incomodado com isso, porque cada um entende qual é o papel democrático das instituições. Então, eu fico satisfeita de estar aqui entre os dois, porque isso me dá uma esperança de que realmente o BRT não acabe, que o BRT melhore e dê um salto no sentido de se tornar um transporte ainda melhor. Se Deus quiser, né, Salomão? Eu achei muito oportuno e muito gratificante para mim participar desse debate
e tentar levar à população esclarecimentos acerca desse modal. Muito importante, ele responde por 15% das viagens por ônibus na cidade hoje, não é pouca coisa, né? E o faz em trajetos estratégicos para determinados pontos da cidade, onde vive a população mais carente, que é lá na Zona Oeste, é também na Zona Norte, né? Ali tem uma concentração muito grande de comunidades carentes, né? E que se valem desse sistema para ir acesso ao trabalho, aos serviços, etc. E eu quero tranquilizar a Suzy que o BRT não vai acabar, não. Que bom, não só a Suzy, como todos os cariocas, né? Muito obrigada mais uma vez pela participação de vocês. E o Rio TV Debate fica por aqui. Até a próxima.